Muito bom dia, são 11 horas 14 minutos na Rádio Cidade, 11 horas 14 minutos no Momento Cidade Entrevista dentro do Manhã Cidade. E hoje começamos aqui a semana falando, né, de uma cidade aqui de Pernambuco, gente, que está protagonizando, né, o turismo aqui no estado, interiorizando o turismo e sobre a qual é bom a gente saber, né? A gente vai ter novidade na entrevista de hoje, que recebemos aqui nos estúdios o secretário de turismo da cidade de Betânia, aqui no Sertão. Betânia, né, ali, ó, depois de Custódia, você vai encontrar a Sertânia. E ele, o Edivaldo Quirino, já está aqui à minha direita na bancada, à sua esquerda, para quem está na experiência da Rádio Cidade, tá bom? Quem está no Flexicidade, já nos acompanha aí. Baixa o Flexicidade se você não tem, porque ele entrega toda a nossa programação e não ocupa quase nada da memória do teu celular. Também no YouTube, estamos no canal Rádio Cidade 99.7 Reportagens. E aí você aproveita, se inscreve no canal e deixa o like pra gente, tá bom? Então, um bom dia aí para todo mundo que está nos acompanhando e também para quem é de Betânia. A gente vai falar muito sobre o turismo nessa região. Até lembrar que hoje é um dia importante para muitas cidades aqui do entorno, sabe, secretário? Olha, São Caetano, São Joaquim do Monte, Vertentes, Agrestina, todas essas cidades neste 11 de setembro estão comemorando suas datas de emancipação. Então, um abraço a todo mundo aí dessas cidades também. E agora a gente inicia a entrevista batendo esse papo com o Edivaldo aqui. Edivaldo, primeiramente, seja muito bem-vindo à Rádio Cidade. É um prazer, né, tê-lo aqui, principalmente para a gente falar um pouco, né, sobre esse sertão de Pernambuco, mas especificamente sobre Betânia, né? Então, seja muito bem-vindo. Eu já começo a perguntar o seguinte a você. Pernambuco não é só litoral, não é isso? Eu acho que essa é a frase que a gente já começa essa entrevista. Seja bem-vindo à Rádio Cidade. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cidade, dessa rádio renomada, a todos que estão assistindo pelo YouTube, pelo Facebook, pelo aplicativo. Gratidão imensa estar por aqui para falar um pouco dos atrativos do roteiro de Betânia. Sim, Pernambuco não é só litoral no quesito turismo. Pernambuco tem muito mais. Pernambuco são 184 municípios, onde a diversidade é grande em proposta turística e em atrativo turístico. Digo isso também porque, aproveitando o ensejo, porque também eu sou diretor da revista Turismo na Serra, que existe há 18 anos, circulando no estado. E nessas andanças fizemos várias reportagens em Betânia, no Sertão. E por essa razão eu lhe garanto que nosso estado tenha muito mais do que só o litoral para ofertar como proposta turística. Isso é verdade. Como você disse, né, um estado vasto, né, que só do litoral, do cais ao sertão, saindo ali do Recife até Araripina, Afrânio, é chão, haja chão e haja coisa para se ver. Inclusive, você hoje secretário lá em Betânia. Betânia é uma cidade com 11.232 habitantes, segundo o último censo do IBGE. É uma cidade localizada no sertão, tá? E é uma cidade que, como a tradição do sertão, né, é uma cidade muito pacata, né, com uma população muito acolhedora. Essa é uma das características que não é só de Betânia, mas do sertão inteiro aqui do nosso estado. Agora, primeiramente, e o prefeito do lá, o Mário Flor, né, que é do Republicanos, e é quem ajudou, tá, enfim, traz esse projeto com sua ajuda para incentivar o turismo. Aí a pergunta é, quais são os benefícios, Edivaldo, de incentivar o turismo, mesmo numa cidade considerada uma cidade pequenininha, que vive da agropecuária, por que ativar o turismo, né, numa região como Betânia? Marcos, o turismo é a redenção do Nordeste, né? Eu posso colocar assim, é um dos maiores PIB do planeta, é um dos maiores PIB no nosso país e é uma indústria limpa, é um segmento que, se for feito de forma correta, cada R$1 investido volta R$15. E o processo de ativação do turismo, Marcos, ele passa por 3 estágios, onde implementamos em Betânia. E através desses 3 estágios, o turismo ele será desenvolvido de forma sustentável. E aí é onde começaremos a trazer retorno para o município, né? O primeiro estágio é o estágio de classificação, onde nesse momento a gente encontra quais são os indutores, os atrativos que tem na cidade e começaremos a fazer um trabalho de classificação e encontrar
esses indutores. Em Betânia foi o turismo ecológico, o indutor natural, a questão do turismo de natureza. E em segundo estágio vem a qualificação do que encontramos. Aí foi o que passamos, curso para condutor de guias, fazenda que foi convencida a virar um day use, casa de agricultor que foi convencida a virar um restaurante, a um receptivo, venda na zona rural que foi convencida a virar um restaurante, a virar um receptivo. E aí vem o processo de qualificação, exaltação, promoção e venda. Enfim, o turismo ele consegue agregar muito para o município, fazer o trabalho de intercâmbio cultural para os munícipes que recebem os turistas. É um investimento interessante porque ele impacta do mototaxista, do taxista, do posto de combustível ao setor hoteleiro, ao setor gastronômico. Ele impacta de forma positiva a questão da infraestrutura da cidade. Para o turismo acontecer, todas as outras secretarias terão que acontecer. A educação terá que acontecer, a saúde terá que acontecer, a infraestrutura terá que acontecer, então, a segurança, sobretudo, terá que acontecer. Então, o turismo ele traz diversos benefícios para o município. Tá? Não é só pensando na questão do imediato, do financeiro. Ele traz muito capital intelectual, porque se vem um turista de Recife carregado de informações e querendo ter experiência para ter uma experiência no sertão, ele vai voltar com a experiência do sertão e vai deixar algo que vai agregar para o município. Tá entendendo? Então, assim, o turismo ele é a proposta mundial. Você vê os Emirados Árabes que tanto o petróleo já está deixando de ser um ativo interessante, a energia, os carros com elétrico está sendo mais usado, enfim. O investimento no turismo foi vigente, foi interessante e tem que ser interessante. O nosso país tem 7 biomas. O nosso bioma de Caatinga é único do nosso país, do planeta. Só nós temos esse bioma, onde é composto o sertão do Mochotó, onde Betânia está, tem essa oferta de você ver resquícios de Mata Atlântica em serras altas, por conta das árvores que ali trouxeram as sementes, mas você vê a proposta da Caatinga, você consegue ofertar para o turista a imersão da fauna, da flora, enfim, o turismo ele agrega muito para o município, entendeu? Isso é verdade, é de uma... E melhora também, impacta, como você colocou, a qualidade de vida das pessoas, né? Claro. Acho que esse é o outro questão. A gente vai fazer o seguinte, Edivaldo, a gente vai para o intervalo, na volta, a gente continua batendo esse papo sobre Betânia e quais são as atrações. Você disse que transformou a cidade, transformou lugares, né, em receptivos, pessoas que transformaram restaurantes na zona rural, enfim, então tem um impacto aqui. E acho que tem boas histórias para contar. A gente vai para o intervalo e em 1 minuto a gente volta. Volta, segundo bloco do programa de hoje. Estamos no Momento Cidade Entrevista dentro do Manhã Cidade. Tá recebendo o secretário de Turismo de Betânia, sertão aqui de Pernambuco, é o Edivaldo Quirino, que está conosco, batendo papo sobre a interiorização do turismo no sertão do estado, mais especificamente em Betânia. A cidade é muito acolhedora, pequenininha, mas assim, esse clima de cidade pequena, ele funciona a favor da cidade, não funciona? Vocês pegaram isso como um ativo da cidade, Edivaldo? Total. Até porque, depois da pandemia, as pessoas estão buscando experiência em destinos que não tem aglomeração, pouquíssima aglomeração. E assim, a proposta do turismo de Betânia é uma imersão na zona rural, tá, Marcos? É uma experiência. É uma experiência na zona rural. Então, assim, quem não tem uma experiência, não conhece o turismo rural, o turismo de contemplação, o turismo ecológico, de aventura, essa oferta terá em Betânia. Eu passei para você um roteiro todo prontinho, porque é o seguinte, para o turismo acontecer em qualquer município, ele precisa ter roteiro. Para o roteiro existir, precisa existir um trabalho de roteirização, onde vai fazer o processo de qualificação dos produtos, dos indutores. E também de qualificação profissional. Perfeitamente. Então porque, vamos assim, começar a falar disso. Aí uma pergunta reversa. Você recebe... Eu moro em Caruaru há 15 anos. Eu sou de Gravatá,
moro aqui em Caruaru e estou morando também em Betânia. Ou seja, se um visitante, um amigo seu, um familiar chega em Caruaru, eu assim, olha, Marcos, eu vou passar um fim de semana, 2 noites aí em Caruaru. Você vai me levar para onde? Tem que montar um roteiro. Aí, assim, é preciso que a secretaria, o órgão que fica à frente do turismo da cidade, existe roteiro. Caruaru tem indutores atrativos para se montar pelo menos uns 10 roteiros distintos. Tá entendendo? Se não existir, enfim. Agora, lá em Betânia, a gente tem um roteiro prontinho, montado, com toda a sinalização turística para os atrativos. Perfeito. Onde no primeiro dia, na sexta-feira, que esse roteiro ele é sugerido fazer um fim de semana, até porque o turismo que estamos exercendo é o turismo rodoviário. Estamos a 400 km de Recife, 270 km de Caruaru, no sertão do Mochotó. Os acessos são excelentes, as rodovias estão em perfeito estado de conservação, mas estamos na metade do estado, né? Então é o seguinte, na sexta-feira, a partir do momento que você faz o check-in, em seguida o trabalho de receptivo para um destino também acontecer, tem que ter o trabalho de receptivo, agência receptiva, porque existem 2 tipos de agência. A agência emissiva, aquela que vende o pacote, que monta o pacote junto com o destino, junto com todos os serviços, e a agência receptiva, que recebe essa agência para ofertar, executar o roteiro daquele destino, daquela cidade. E aí, no momento, em Betânia, não tem agência receptiva. Então, a Secretaria de Turismo e Cultura de Betânia exerce esse ofício também. A gente faz o papel de agência receptiva. Então, chegou, fez o check-in, em seguida vai ter uma palestra sobre a fauna, a flora, a história da cidade. Em seguida já vamos para o primeiro ponto turístico, que é a Capela das Queimadas, onde iniciou a cidade, que está tudo no roteiro. O público que está ouvindo ou está assistindo, você consegue esse roteiro e montar a ida para Betânia através do @Destino Betânia no Instagram. @Destino Betânia, você consegue perfeitamente montar o roteiro. Seguindo o roteiro, após a capela, onde todo mundo vai entender como foi fundada a cidade, a origem do nome da cidade, seguiríamos para a casa que morou, que fez moradia Zé Dantas. Zé Dantas, o compositor um dos principais compositores Luiz Gonzaga. Essa casa foi reformada, toda a família que lá mora foi orientada, demos consultoria para exercer um restaurante. Após essa imersão na casa, iremos fazer a primeira trilha. Quem curte trilha, você gosta de fazer trilha, caminhada? Sim, sim. Pronto. Aliás, inclusive já temos fotos, Vinícius. Vai colocando algumas das fotos, acho que vão passar por essas trilhas, essa jornada que o Edivaldo está narrando aqui pra gente. As trilhas vão passar por esse caminho aí, né? Essa aí é a Pedra Furada, isso aí é uma foto aérea da Pedra Furada, onde ali o Monumento das Três Moças, onde tem um casal sentado, e foi a campanha publicitária que fizemos da cidade. Aí está a proposta rural na fazenda, Olho d'Água, onde após o almoço você tem um redário para ficar embaixo dos pés de juazeiro. Que bom, rapaz, debaixo dos pés de juazeiro. E essa é uma das trilhas. Agora essa trilha já exige mais, né? Então, na sexta-feira você vai ter uma proposta de trilha para iniciante, né? Mais leve. De baixa intensidade, já que você chegou de viagem. Aí quando você termina a trilha, que volta da trilha na sexta, você vai dançar um forrozinho na casa de Zé Dantas, forró pé de serra. Proposta bem sugestiva, né? E um milhinho assado, a fogueira vai estar tocando lá. Em seguida vai ter um jantar sertanejo com um arroz vermelho, uma galinha guisada, uma buchadinha, enfim, essa proposta. Aliás, só para terminar, tem uma foto ainda desse momento aqui. Quem está na experiência Rádio Cidade vai acompanhar. Ele tem a foto do pessoal cantando, dançando aí, Vinícius. Tem um zabumbeiro. Olha aí, veja aí, a foto do zabumbeiro, muito bom aí. Né? Esse momento, esse acolhimento. Você não vai só ver as coisas, você vai participar. Essa é a proposta? Então, é a proposta porque o que olha aí o que a gente está falando, né? Pois é. Um momento de então, forró, de... É o que o público está precisando, é o turismo de experiência. Você vai experienciar um destino rural, um destino sertanejo,
uma proposta sertaneja para todos que buscam turismo rural. Então, assim, isso na sexta, após o forró, após curtir ali na casa, você retorna para a hospedagem. No sábado, que segue o segundo dia, você vai ter uma proposta de turismo rural na fazenda, uma fazenda que tem ordenha mecanizada, entendeu? Que legal. É uma mega infraestrutura. Essa fazenda também, ela tem alguns títulos históricos, que ela foi invadida pelo Bando de Lampião, a fazenda. Ah, pois tem história, né? Tem história. Ela é moderna, mas também mas também tem tradição. Ela consegue a contemporaneidade, mas tem os tópicos históricos. E aí você tem uma proposta gastronômica rural, onde a maior parte do que é produzido no almoço, que é ofertado no almoço, é produzido na fazenda. Você vai ter ordenha, você vai todo o público família vai conhecer os cultivos, os animais, enfim, andar a cavalo, fazer uma trilha na própria fazenda, conhecer toda a vegetação da flora da Caatinga. Em seguida tem o almoço e depois tem o redário. Depois segue para o complexo de trilha do Catulé. E lá tem monumentos naturais. No final desse dia você vai ter a experiência de, num chapadão, você esperar o pôr do sol com piquenique. Ou se for dia de lua cheia, espera também. No mesmo dia, no mesmo lugar você consegue visualizar o pôr do sol e depois chega a lua cheia. Cara, é algo diferenciado. É algo diferenciado, eu te garanto. E isso é o roteiro de 3 dias só, de 3 dias. Aí no dia seguinte você fica na hospedagem, você vai ter acesso ao artesanato da cidade, à base de fibra de caruá. Certo? Caruá, que aqui tinha uma fábrica de caruá, Pronto. Né? Aqui Caruaru é famoso. Inclusive o espaço cultural era exatamente onde era a fábrica de caruá aqui de Caruaru. E também você vai ter acesso ao artesanato feito a couro. Chapéu de couro, gibão, perneira, peitoral, luvas. Por quê? Betânia é uma das cidades que mais promove as pegas de boi. É tradição lá, é muita tradição, a pega de boi que deu origem às vaquejadas. Certo? Então, daí você consegue ter uma imersão, uma proposta e voltar não só com destino na cabeça, uma experiência que você teve ecológica, rural, cultural, mas enfim, você consegue entregar a quem tiver ao seu lado, a sua família, uma proposta única. Tá entendendo? Uma proposta única, onde você tem. E o que é mais interessante é falar também do valor. Um pacote que qualquer agência de Recife for executar não passa de R$800, ofertando os serviços de transporte, hospedagens, trilhas lá e a gastronomia. Ele não passa, o pacote não passa, no máximo que for, R$900. Caramba, um pacote abriga quantas pessoas, né? Isso é um pacote por pessoa, né? Por pessoa, né? 2 noites, duas com noites. translado, com hospedagem, com as refeições, com o serviço. Porque e toda imersão. A secretaria fez o papel também, fez o trabalho, fez o roteiro, fez o fan tour, que é isso, é evento especializado para trazer as agências de turismo, que são os agentes de turismo, para ter a experiência e vender para os seus clientes, tá? Isso já aconteceu, essa fase, mas também fizemos todo o papel de consultoria para precificar todos os serviços que estão compostos no roteiro, tá entendendo? E aí o que aconteceu, Marcos? A agência vindo de Maceió, vieram, executou o grupo, o pacote lá, já confirmaram a volta. Tá entendendo? A Maceió ainda é mais distante do que Recife. É verdade. Entendeu? E aí, não é pelo menos, assim, não for praticamente a mesma distância, mas aí a rota, os acessos, as rodovias, não é tão fácil, feita 232, pega 232, depois de Custódio, pega a esquerda. Rapidinho. Não tem erro, né? Não tem erro. Então é isso. O Destino Betânia, que é a novidade do sertão, ele tem essa proposta para o estado e para os estados vizinhos, que é preciso você conhecer seu estado. É interessante, é óbvio que é maravilhoso você conseguir o recurso e ir para Gramado, ir para o sul do país,
ir para conhecer o Nordeste, mas por que não se conhecer, não conhecer seu estado, não conhecer sua região e praticar o sentimento de pertencimento? Essa é a ideia, é o viés, onde nos apoiamos, é o sentimento de pertencimento. Então, assim, a gente tem que entender que a proposta está toda atrelada, toda lastrada com essa entrega de cultural, para você conhecer porque esses ícones, essa semiótica, esse símbolo que a gente carrega, que é tão importante, que vem do sertão, tá entendendo? Para o pernambucano é preciso. Você vê vários pernambucanos que conhecem o sul do país e não conhecem Noronha, por exemplo. A 500 km de Recife. E é um paraíso internacional, tá entendendo? Então, a gente tem 10 milhões de habitantes. Se a gente for selecionar apenas 1%, a gente não consegue atender dos pernambucanos. Tá entendendo? Só que a gente tem essa região, a cidade está no meio do estado, acessível para Petrolina, acessível para a região Juazeiro do Norte, que já está levando grupos para lá, acessível para João Pessoa, para Maceió. No centro do Nordeste, né? Então, porque é o seguinte, um destino rodoviário, você executa ele de boinha, porque ninguém viaja só, né? É difícil você viajar só. No raio de 600 km. Estamos a 400 km próximo, diversas cidades grandes, né? Caruaru, Recife, Juazeiro, Petrolina, Maceió, João Pessoa. Então, assim, existe muito estereótipo. Não, é distante, não, é seca. Isso aí tudo é questão de informação. Tá entendendo? Perfeitamente. É questão de informação. Você vê Petrolina, Vale São Francisco, eu digo isso por andar aquilo ali tudinho. Eu conheço dos 184 municípios, 155 de Pernambuco eu conheço. De ir lá. Tá entendendo? Por conta da revista. Então, assim, a gente se você chegar, a maior população do nosso estado está na RMR, Região Metropolitana de Recife. Você chega para o público-alvo, você conhece o interior do seu estado, a grande maioria, mais de 70%, vai dizer que chegou até Gravatá, no máximo Caruaru e Garanhuns. Não conhece o estado. Então, é esse meu apelo como secretário, que o governo invista na interiorização, tá? A promoção do estado. É óbvio que a gente precisa vender o litoral, sol e mar, que é o produto mais vendável, que chega na prateleira a nível nacional e internacional. Porto e Galinha que sai na frente junto com o Tamandaré, com Carneiros. O litoral norte também, mas não existe turismo de interior se não investir no interior, tá entendendo? Isso é importante. E aí esse é o apelo para a promoção. No governo anterior tinha o Bora Pernambucar, um programa incrível. Eu acompanhei ele com a revista de todos os municípios, todo o processo dele. Que toda cidade recebeu um kit para promoção do turismo na sua cidade. Nossa cidade também recebeu, Betânia. Então, assim, é preciso que exista políticas públicas para a gente não ficar na mermice, no mais do mesmo, de falar como poderia. A gente precisa agora dizer, estamos fazendo. É o que estamos fazendo em Betânia. Perfeitamente. Gente, a gente vai para o intervalo. Estamos recebendo aqui Edivaldo Quirino, secretário de Turismo e Cultura de Betânia, falando justamente da interiorização do turismo e principalmente desse turismo de imersão e de experiência lá na cidade do Sertão. A gente vai para o intervalo, em 1 minuto a gente volta. Hoje, no Momento Cidade de Entrevista dentro do Manhã Cidade, estamos recebendo o secretário de Turismo e Cultura da cidade de Betânia, aqui no Sertão, o Edivaldo Quirino. A gente está conversando sobre a interiorização do turismo em Pernambuco e, mais precisamente, sobre o destino Betânia, tá? E assim, Betânia ativou o turismo dela com muita história boa para contar, com experiência sertaneja, onde você vai ter acesso a uma culinária, eu acho que é a culinária sertaneja, que entra do bode, meu filho, do bode à galinha, caipira, é um negócio assim, sem igual. É uma iguaria que só... E tem gente de outros lugares que, quando tem acesso a isso, principalmente em outros países, rapaz, que coisa maravilhosa. Então,
Então, Betânia oferta toda essa experiência, mas não é uma coisa só, né? Pelo que eu entendi, é muito mais de uma coisa. Mas antes da gente continuar, tem gente mandando mensagem, o Gilson, o Gildo José, da Nova Caruaru, nosso grande ouvinte, ele diz: bom dia, professor Marco Aurélio, bom dia ao nosso convidado Edivaldo Quirino. Nosso povo nordestino é um povo acolhedor. Muito bacana ouvir, saber aí sobre Betânia. O pessoal vai começando a ouvir, vai começando a se interessar, viu? Claro. Quem manda mensagem também é a Vanessa Pimentel. Tá, Vanessa, um abraço para você. Vanessa que trabalha lá com você, né? Trabalha na Turismo na Serra e trabalha conosco, está à frente da Lei Paulo Gustavo, a LPG, do projeto que já vamos soltar os editais, já estamos em fase bem avançada para executar a cultura no município. Perfeito, um abraço aí, um beijo para a Vanessa Pimentel. Agora, vamos pensar o seguinte, Edivaldo, tem gente nos escutando e de rapaz, tantos finais de semana aí prolongados, vem dia das crianças, ou seja, o dia da padroeira, 12 de outubro, é uma quinta, pode esticar como foi esse agora, esse final de semana, o dia de finados para quem não vai, que prefere não ir em cemitério ou em algo assim, que prefere ter aquele tempo para um descanso, para um lazer, tem gente que também usa esses estica o feriado, há outros momentos também, outros finais de semana que não são feriados, mas que dá para saber, o roteiro é de 3 dias só, então, roteiro básico. Então, a pessoa está vendo aqui a entrevista e diz, poxa, eu quero ir. Aí ela tem uma agência de viagens dela, ou ela... Como é que ela faz para que ela efetivamente consiga chegar em Betânia? Dá o roteiro do roteiro. Então, Marco, uma excelente pergunta, e eu posso dizer o seguinte: o roteiro está montado não só para grupos grandes via agência operadora de turismo, né? Ele está montado também para uma família, 5 pessoas que quer ter acesso, ter a experiência dessa proposta do Destino Betânia, que é a novidade do sertão. Ó, a sugestão é o seguinte: todos os interessados, ouvintes, quem estiver assistindo pelo YouTube e for assistir a reprise e tudo mais, o acesso é @Destino Betânia. Você lá... isso no Instagram, não é isso? Isso no Instagram, exatamente. No Instagram, @Destino Betânia. Por lá, você terá toda a orientação. Por exemplo, tem público interessado de João Pessoa. Aí sugerimos... tem agências já com pacote em João Pessoa. A gente já vai sugerir que esse público acesse, procure a agência. Por exemplo, tem uma agência de Vitória que está... A Planeta Turismo, que está com pacote no fim de outubro. Para lá, aí tá vindo público de Recife, de Vitória, aí tem a agência de Recife que está montando outro pacote, está definindo data, tem a agência de Gravatá também, a agência de Paulo Afonso que está indo em janeiro, tem a agência de Maceió que está indo em janeiro. A região toda, né? Tá chegando, aí né? tem a agência de Juazeiro do Norte que está indo em novembro, enfim. E através do @Destino Betânia no Instagram, todo o público que estiver interessado, ele consegue receber toda a orientação. Porque se você quiser ir com um grupo de amigo ou família que seja, você acessando @Destino Betânia, a gente vai montar todo o serviço, porque tem 3 equipamentos do roteiro que ele tem que receber, tem que ser todo programado, né? Tem que marcar com uma certa antecedência. Como tem a reserva, né? A Casa Zé Danta, Fazenda Olho d'Água, a venda de Zé Grande. O roteiro já está todo montadinho, certo? Você tem todo, no Destino Betânia, no Instagram, no perfil, você vai ter todo o incentivo, toda a orientação, todo o passo a passo, e campanhas, fotos, serviços, enfim. E por lá, falando no direct, você vai acionar a comunicação da secretaria e ela vai te dar todo o passo a passo, qual dia, como, os guias que serão contactados, enfim. A gente vai dar o abraço, por exemplo. Quem nunca foi ao sertão, aí está indo pela primeira vez, saindo de Recife, a gente vai orientar onde toma café, onde almoça, se não chegar a tempo de almoçar em Betânia. Se ele vem à tarde, a gente vai orientar. Por quê? O turismo, a cidade é como se fosse uma casa, a sua casa. Então, se você está esperando visita, no caso é o turista, você tem que dar toda a orientação à pessoa que vai lhe visitar. Isso é bem diferenciado, né? Porque não é comum a gente
A gente sabe como o turismo de massa, às vezes as cidades não podem fazer isso. É raro, né? A própria secretaria, né, orientar desde... É como se pegasse na mão, né? Olha, você... Esse é o caminho. Sair de lá, a gente, Esse até chegar aqui, a gente já está ajudando você. É por aí. Esse é o caminho. O turismo funciona desse jeito, Marcos. Se você for me perguntar qual a referência turística do destino turístico do nosso país, eu vou dizer logo na cara, de imediato, que é Gramado. Que eles têm toda a infra, capital intelectual, o profissionalismo lá é grande para ofertar o turismo de ponta a ponta. E é de janeiro a janeiro. E assim, o pensamento lá é de explorar o turismo, não o turista. Se você chega num aeroporto em Porto Alegre, se você não perdeu o seu translado, outro translado de Gramado vai lhe dar atenção de imediato. Se você compra um pacote direto com o hotel vai montar todo o roteiro para você. Tá entendendo? Porque é o seguinte, você jamais vai voltar numa loja, que, por mais que seja suntuosa, um restaurante, por mais que seja suntuoso, tudinho, charmoso, elitizado, se você não for bem atendido. O atendimento, ele é imprescindível, é um dos 5P do marketing. Tá entendendo? Então, assim, o atendimento, que é a pessoa, é o principal indutor. Tá entendendo? Para um destino turístico acontecer, precisa dos indutores existirem com qualificação. E vocês estão preparando essa qualificação do pessoal de apoio na cidade? Total. E está envolvendo quem? Os estudantes, envolvendo a população mais velha, mais jovem? Quem que está envolvido nessa hora para receber lá, né, os turistas que chegam? Então, não adianta a gente chegar e ofertar a infraestrutura da cidade. A cidade está passando por uma requalificação de praças, certo? Estamos convencendo infraestrutura gastronômica, só que o que a gente vai entregar é o que está no roteiro. Então, é de um jeito que o roteiro está tão bem elaborado, né? Isso é o feedback que recebo, que o turista ele vai voltar para a hospedagem à noite extremamente cansado, entendeu? Porque ele teve a experiência diurna de fazer trilhas, de dançar forró, de ter experiência na fazenda, de um piquenique, de já jantou. Os 2 jantares são na zona rural, na sexta e no sábado. Isso com um forrozinho pé de serra, tocando lá um trio pé de serra. Então, assim, todos os indutores, todos os serviços que estão no roteiro, todos eles foram passados pelo um processo de qualificação, entendeu? Aí o guia fez curso no Senar, entendeu? Estamos levando o curso do Senac para lá, para camareiras, para recepcionistas, garçons, enfim. Todos esses estão passando por qualificação. E estamos fazendo de forma gradativa, sustentável. Tá entendendo? Porque usando a analogia, o exemplo de uma chuva, não adianta uma chuva grande se não tiver reservatório. Tá entendendo? E aí é o processo. Porque é interessante o debate de turismo, porque é o seguinte, poucos sabem que existem 4 tipos de público numa cidade. Que é o munícipe, certo? Que é o visitante, que está visitando esse munícipe, que está morando em Recife e vem no fim de semana para visitar o munícipe, que a mãe, o pai e tal. Ou um amigo, né? Ou um amigo, pessoal. Existe o veranista, que tem fazenda, tem áreas, tem uma casa, tem um flat. Que é para as férias dele, né? As férias dele. Esse tem o segundo CEP, isso é um outro CEP do camarada. E tem o passante, que ele, por exemplo, uma cidade como essa, com a rodovia, a cidade toda traçada por rodovia, tem um passante e a gente pode classificar como Caruaru o quinto, que não é mais o 4, o quinto, que é o turista. Aí é o turista que ele para ele ser turista, segundo a OMT, a Organização Mundial do Turismo, está ligado à ONU, que está ligado ao Ministério, à Secretaria Estadual, que passa para o municipal. É preciso ele acessar o setor hoteleiro, a hospedagem. Tá entendendo? Então não adianta uma cidade fazer megas festas grandes para trazer um bate e volta, o cara carregado de coolers, cerveja, bebida, para mijar e cagar na cidade e quebrar as praças e dizer que isso é turista. Isso, cara, não é turista. O turista,
A gente tem que pensar nele, ele saindo da casa dele, o primeiro contato. E aí não adianta, para ter turista, tem que ter leitos nos apartamentos. Você conta por leitos. A Airbnb, a cidade tem 10 leitos, 1.000 leitos, por exemplo, 1.000 camas. Eu não vou fazer uma festa, 10.000 pessoas, 100.000 pessoas, turistas. Não, está errado. Existe uma falta de informação aí. Então, lá em Betânia, a gente está pegando com calma, de forma sustentável. É por isso que hoje a gente consegue atender um grupo de LD, ou um DD, que é um ônibus de 45 lugares, já que a gente está aqui na sede da Coletivo. Eu já trabalhei tanto com a Coletivo. Ou um DD de 55 lugares, de 50 lugares, 52 lugares. A gente consegue atender. Tá entendendo? E aí o turismo ele é executado de forma sustentável, ele vai te dar o retorno desejado, que R$1 traz R$15, tá entendendo? Essa é a filosofia de Betânia, do governo Mário Flor, que me convidou para lá. Eu não voto em Betânia, eu voto em Gravatar. Eu estou secretário de Turismo e Cultura em Betânia por ter apresentado algo interessante para a cidade. Estamos fazendo história lá, com essa proposta turística, de ativação turística. E espero todos os ouvintes aqui da Rádio Cidade, todos que estão assistindo, a você, o Mário Flávio, o professor Mário Flávio, o professor Aldino, professor de todos os que passaram lá na Favip. Enfim, a todos aqui a ir conhecer Betânia e dar o feedback que a gente precisa acertar. Perfeito. Mais ainda. Vamos fazer o seguinte, a gente está no minuto final, Edivaldo, e a gente vai, vamos ter agora o momento publicitário aqui, o momento marketing, né, do secretário. Né? Secretário, o senhor tem a revista Turismo na Serra, que já é consolidada nessa área do turismo, principalmente no interior de Pernambuco. O senhor, enfim, tem um currículo que transita e conhece, estuda também a área do turismo, mas, né, parte do turismo é o chamamento. Né? A gente vai lhe dar aquele horário eleitoral aqui, 30 segundos, né, para o senhor olhar para a câmera, né? Vamos preparar a câmera aqui. Isso, agora. Certo. 30 segundos a gente vai ouvir o secretário Edivaldo chamando você para o Destino Betânia. É contigo, secretário. Então, você que está querendo ter uma experiência nova, uma imersão rural, sertaneja, eu convido a conhecer Betânia, Destino Betânia, a novidade do sertão. O que temos lá? Temos uma proposta acessível de lazer, cultura, esporte, natureza. Você vai ter uma imersão na fauna e flora da cidade. Você vai ter um dia na fazenda. Você vai ter um dia cultural na casa que morou Zé Dantas. Enfim, convido a todos a ir conhecer Betânia, a conhecer uma cidade que está a 270 km de Caruaru, pertinho. Se você assiste série, 2, 3 capítulos já chega lá. Então é isso. Gratidão imensa de vocês nos receber. Parabéns pelo trabalho. Perfeitamente, vocês viram, né? 2 capítulos de série já chegou. É uma boa medida, sabe, secretário? Realmente as pessoas às vezes estão... Se elas não estiverem dirigindo, obviamente, elas estão ali curtindo. Daqui a pouco, baixou 2 programinhas, já chega em Betânia, né? Não, o ser humano, ele vive de ponto de vista. É verdade. O marketing, ele cria conceito e destrói ou refaz conceito. Então é isso. As pessoas estão muito imediatistas e as pessoas precisam conviver mais com entes queridos, famílias, enfim. E para um destino desse é um destino que vai te propor essa experiência. Perfeito. E o Janaia, né, manda a última mensagem aqui, ele diz: aqui é o Janaia, conheço Betânia. E antes de dar aquela passadinha em Betânia, passa também por São Caetano do Navio. Essa é a mensagem do Janaia aqui com a gente, mas conhece Betânia. Aliás, já está aqui registrado, eu já estou colocando no meu Google Maps, né? Todo mundo tem, né? Pronto. Eu tenho o meu também aqui, ó. Já assim, ó, Destino Betânia, né? A caminho aí. E outra, gente, vocês ouviram, né? Procurando aqui o Instagram, né? Da secretaria, que é Destino Betânia o nome, vocês conseguem fazer toda a programação e direitinho. E assim, é uma imersão. Gostei dessa estratégia. É uma experiência no sertão de Pernambuco, para que a gente conheça primeiro, antes de conhecer o mundo todo, ou até conheça o mundo todo, mas conheça a sua vizinhança também. Muito obrigado, Edivaldo. E assim, eu sei que você vai voltar para a gente discutir políticas públicas, como a gente fez agora, para o turismo de Betânia e do interior do estado, tá certo? Fica outros convites aqui no ar para a gente voltar.
Eu que agradeço a todos que dirigem, que estão à frente desse equipamento, desse veículo de comunicação que é a Rádio Cidade, ao Mário, que sempre trocando boas ideias a título da revista, a você, a todos os integrantes da rádio, e desejar um excelente início de semana para todos, produtivo, e que se vocês quiserem ter uma experiência diferenciada, sertaneja, acesse @Destino Betânia no Instagram, que por lá, no direct, a gente vai conversar e vai ofertar algo diferenciado para você. Perfeitamente. Olha, gente, finais de semana aí não faltam, né? Graças a Deus. Destino Betânia ligado agora. Olha, a gente vai encerrando o programa de hoje. Recebemos Edivaldo, Edivaldo, ele está aqui, inclusive, né? Secretário, mas também editor da revista Turismo na Serra, rapaz. Isso é muito bacana. Essa revista é boa, viu? Eu sempre recebi, onde eu passo, ela tá por aí, ela circula, viu? Quero voltar aqui pra rádio pra gente, que por conta eu tenho 3 nichos, eu tô à frente também do departamento de merchandising do Grupo Rei das Coxinhas, a qual eu mando um abraço para todos que estiver ouvindo ou assistindo. Mas a revista Turismo na Serra eu tive que dar uma pausa para essas novas empleitadas, né, com a pandemia me fez enxergar. E aí atingimos as metas, tanto de Betânia quanto da Coxinha. Vamos agora focar a revista com multiplataforma. A revista está prestes a fazer 20 anos. Vamos, tanto no YouTube, seguindo o case de vocês também, entendeu? Vamos entregar ela impressa, claro que sim, com a tiragem menor, mas ela em PDF, no site, em todas as plataformas, tá entendendo? E aí, logo eu quero aparecer por aqui para falar um pouco da história da revista e do que vamos ofertar para o público. Perfeitamente. Gente, vocês vão ficar agora com Pra Relaxar, vem aí Bel Pereira, olha, colocando o melhor da qualidade do MPB. Daqui a pouco Toca Todas também com a Bel. E 5 da tarde vocês têm aí o futebol. E amanhã a gente volta aqui no Momento Cidade Entrevista às 11 da manhã, se Deus quiser. Manhã Cidade.